Eu quero tomar aqui a palavra de Deus com os irmãos, os convido a ficar de pé. Livro de Romanos, capítulo 6. Livro de Romanos, capítulo 6, verso 3. Romanos 6, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso de número 3. O apóstolo Paulo diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí no verso 4 diz assim: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Bondoso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Estamos na Tua casa, viemos para ouvir a Tua palavra, para sermos instruídos pelo Teu Espírito Santo. Peço que o Senhor fale a nós, peço que o Senhor nos instrua agora, através da Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela presença dos irmãos aqui. Também oro para aqueles que nos acompanharão, seja pela internet, pela rádio ou por algum outro veículo. Senhor Deus, abençoe a todos. Ensina, Senhor Deus, o Teu povo, instrua o Teu povo, ajude-os, ó Deus. Que cada pessoa seja alimentada, fortalecida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amados, podeis assentar. Eu trouxe aqui para vocês não sei se os irmãos, certamente os irmãos conhecem esta figura aqui. Aqui trata-se de um evento que aconteceu no ano de 1963, quando irmão Branham estava lá no deserto do Arizona, e ele foi surpreendido por 7 anjos. 7 anjos que vieram a ele e o comissionaram a voltar a Jeffersonville e pregar ali os 7 selos, abrir ali os 7 selos do Apocalipse. Os mistérios dos 7 selos seriam revelados, seriam abertos, e esses anjos que vieram ao irmão Branham, eles, depois de o haverem passado esta ordem para que ele regressasse a Jeffersonville e pregasse os 7 selos do Apocalipse, então eles formaram esse arco no céu, E isso foi capa da revista Science, como está aqui, no dia 19 de abril de 1963. Isso daqui é a capa da revista Science. Então, isso foi amplamente divulgado nos Estados Unidos, foi no mundo científico, porque trata-se de uma nuvem sobrenatural. Isso daqui é num deserto. Um lugar, deserto do Atacama, um lugar onde as nuvens são raras, E aqui
esses sete anjos, eles formaram esta imagem aqui, esta forma. E o irmão Branham, quando estava vendo esta imagem, então o Espírito Santo disse para ele: vire a foto, vire a foto. E ele pegou então e fez isso daqui, e aí está o rosto de Jesus Cristo, a forma do rosto de Jesus, não é? Seu cabelo, sua barba. Então aqui, se você ver aquela imagem do Hoffman, então você pode ver que se encaixa bem nesta imagem aqui, né? Nesta forma que foi formada lá no céu por 7 anjos. 7 anjos fizeram esta forma aqui do rosto de Jesus, né? E isso daqui aconteceu no ano de 1963 e é para nós um sinal. Nós não estamos firmados, nossa fé não está estabelecida nessas manifestações, mas nossa fé está firmada na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus, mas isso é um sinal para nós. Nós temos essas manifestações de Deus como um sinal, como uma prova de que Deus, no nosso tempo, tem nos visitado através de um profeta, como foi prometido nas Escrituras, não é? Foi prometido nas Escrituras, como nós temos ali em Malaquias 4:5, Mateus 17:11. Então, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus dizendo: Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, nós estamos vivendo nesse tempo, no tempo da restauração de todas as coisas. E nós temos que ser agradecidos a Deus, sermos gratos ao Senhor, porque Ele nos tem escolhido para fazermos parte desta obra de restauração. E o que é a obra de restauração, meus amados, que Deus está fazendo no nosso tempo? A obra de restauração é nos levar de volta à fé original, a fé pregada, anunciada pelos profetas e apóstolos nos dias da Bíblia, nos dias da palavra. Então este é o nosso, esse é o tempo que nós estamos vivendo, tempo de restauração. Amém? Porque o tempo da graça, como nós falamos, ele teve o seu início no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz. Então ali iniciou-se o tempo da graça, com o sacrifício de Cristo, o tempo da misericórdia, porque se Cristo não houvesse morrido no Calvário, não haveria para nenhum ser humano salvação. Não haveria livramento para nenhum ser humano. Tanto os que nasceram depois do sacrifício, quanto os que nasceram antes do sacrifício de Jesus. Porque todos os irmãos, nossos irmãos do Antigo Testamento, eles esperavam e aguardaram o sacrifício de Cristo no Calvário. Se Cristo não houvesse morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, Abraão não teria salvação, Davi não teria salvação, Moisés não teria salvação, nenhum dos profetas do Antigo Testamento teria a salvação. Todos aguardaram
Isaías, Daniel, Jeremias, todos esperaram o cumprimento das Escrituras. Todos aguardaram que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, morreria na cruz e resgataria, né? Todos, tanto os que viveram antes, João Batista, né? Todos os profetas, Salomão e Isaac, todos, Jacó, Adão, quanto os que viveram depois da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia. E assim como houve um começo, haverá um fim, haverá um desfecho, haverá um término. E a graça terminará. A porta da graça irá se fechar, como foi nos dias de Noé. Noé construiu aquele barco e ali foi abrigado os animais e também aqueles que dessem ouvidos à mensagem de Noé, a pregação de Noé. Sabemos que aquela geração ignorou o profeta do seu dia. Aquela geração tapou os ouvidos para o mensageiro no seu dia, no caso, Noé. Apenas 9 pessoas entraram na arca. Apenas 9 pessoas entraram na arca. Todos os demais não aceitaram, ridicularizaram. Você pensa que não havia religião naquele tempo? Havia inúmeras, como existem hoje. Existe no homem um anseio pela adoração, pelo culto. Deus já colocou isso está inato no ser humano. Todo ser humano nascido de mulher, ele traz consigo um desejo de ser um adorador, de adorar. Agora, se ele não é alcançado, se ele não é revelado, ele vai adorar falsos deuses. Ele vai adorar o sol, ele vai adorar a lua, ele vai adorar as matas. Você sabe que os índios, eles adoram as matas, eles têm as matas, as florestas como Deus, as árvores, a lua. Ou então, se ele não adora a natureza, ele vai criar da sua mente deuses, como os indianos, né? os indianos, que têm milhares e milhares de deuses, como os gregos nos seus dias, com seus milhares de deuses, Deus Poseidon, Deus, vários deuses, Hércules. Poderíamos citar vários deuses que os gregos imaginaram, mas tudo fruto da imaginação. E eles então pensavam e eles cultuavam esses deuses. Paulo, quando esteve na Grécia, ele viu ali aqueles milhares de altares a deuses. Deus isso, Deus aquilo outro, Deus aquilo. E aí ele se deparou com um altar escrito ao Deus desconhecido. Caso nós não sabemos que ele existe, então já estamos fazendo um altar para ele. E Paulo disse, então,
eu quero vos apresentar este Deus desconhecido que vocês não conhecem. Esse é Jesus Cristo. E ele então pregou aos gregos o único Deus, vivo e verdadeiro, porque todos os demais eram falsos. Mas a este Deus desconhecido, Paulo disse: este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. E ele então pregou aos gregos o verdadeiro Deus Jesus, né? Louvado seja o Senhor. Então, o tempo da graça, ele terá um desfecho, vai terminar. E aqueles que não entrarem pelo plano estabelecido por Deus, estes ficarão de fora. E mais do que isso, serão destruídos, perderão a oportunidade da vida eterna, meus queridos irmãos. Assim como nos dias de Noé, aqueles que não entraram na arca pereceram, perderam suas vidas, foram mortos pelo dilúvio, porque nos dias de Noé, o plano de salvação de Deus era a arca, aquele barco. Para o nosso tempo, Deus também tem enviado um profeta não fruto da nossa imaginação. É importante ressaltarmos isso, tanto para vocês aqui presentes, quanto para aqueles que nos acompanham. Um profeta que não é fruto da nossa imaginação. Um profeta escriturístico, bíblico. Um profeta que vem ressaltar a palavra de Deus, que vem enaltecer a palavra de Deus. Existem muitos profetas. Amém. Muitos profetas. Tem os adventistas sustentam a Ellen White como sendo uma profetisa. Os testemunhas de Jeová têm os seus profetas. Também os reformados têm os seus profetas, como Calvino, como Lutero, e assim por diante. Tem também o profeta dos mormons, Joseph Smith. Mas veja, nenhum deles teve a vindicação, da palavra de Deus. Isso é importante nós entendermos isso. O profeta, para o nosso dia, ele teria que ser vindicado pela palavra, pela Bíblia Sagrada, por este livro único e verdadeiro, nossa única regra de fé e de prática. A Igreja Católica tem o seu profeta. Quem é o profeta católico? O Papa. O Papa, ele é um ídolo para os católicos. Aquilo que ele diz é tido como a boca de Deus. Amém. Agora, meus amados, veja, para o nosso tempo, Deus enviou um mensageiro, como eu disse, bíblico, que nos chama, em primeiro lugar, para sairmos de toda confusão religiosa. O mundo está um caos, em todas as áreas, seja na área política, seja na área econômica, seja na área da religião, tudo está um caos. O mundo jaz no maligno e está caindo, sendo destruído, está caindo em pedaços. Mas no nosso tempo Deus tem levantado um profeta para nos tirar da confusão religiosa. Sai dela, povo meu, sai de toda a confusão religiosa e vem
para a única verdade estabelecida. Que verdade é esta? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Cada igreja tem o seu dogma, tem a sua tradição, tem a sua credos, tem os seus credos, não é? Tem as suas confissões de fé, tem as suas normas, mas Deus nos chama para ter a sua palavra como regra de fé e de prática, a Bíblia. Então aquilo que não está colocado na Bíblia não é para nós, nós não temos que levar em conta, nós temos que respeitar aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Porque, meus queridos, qual é a real e verdadeira porta da salvação? Cada igreja se levanta como uma porta de salvação, e as pessoas correm para lá. Ali tem um grande pregador, ali é a igreja certa, aí correm para lá. Outro, não, é ali que é a igreja, aí corre para lá. Não, é lá que é a outra, é aquela denominação, é aquela organização religiosa. Amados, a porta da salvação é Cristo Jesus, nosso Senhor, e Ele está na palavra. Você não pode conceber Jesus fora da palavra de Deus. Ele não é destacado da Bíblia, a parte da Bíblia, Ele é a palavra. Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. E a promessa para os nossos dias é que, como está escrito em Mateus 24:14, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino, o evangelho completo, não o evangelho pela metade, mas o evangelho completo. Salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo. Este evangelho será pregado, anunciado em todas as nações do mundo, da forma bíblica, não da forma denominacional, mas da maneira bíblica, escriturística. E então, após isso ser cumprido, virá o fim, virá o tempo da grande tribulação. A porta da graça se fechará. Os eleitos, os escolhidos de Deus, estão sendo chamados para fora. Deus está chamando o seu povo. Deus está, através desta mensagem, para o nosso tempo. Existe, queridos, uma mensagem para o nosso dia, uma mensagem de libertação, uma mensagem que é uma placa indicativa, que nos aponta a Bíblia, que nos aponta a palavra de Deus. Ignorar esta placa é errar o alvo. Se você não segue as placas de indicação para ir para Goiânia, você nunca vai chegar em Goiânia. Se você toma o caminho errado, se você toma a rota errada, você nunca vai chegar no seu destino, meus irmãos. As pessoas querem chegar ao céu, mas não querem tomar o caminho certo. Não querem seguir a placa certa de indicação, querem na sua maneira, como Caim o fez. Você sabe, Caim, ele teve a oportunidade, mas ele rejeitou a oportunidade que Deus deu a ele. Quando foi que Deus deu a oportunidade a Caim? Quando Deus disse: se você fizer como fez seu irmão Abel,
eu também vou aceitar o seu culto, a sua adoração. O pecado está diante de você, Caim, convém dominá-lo. O pecado da incredulidade, da discrepância. Caim, ele queria um culto, uma adoração, mas do seu modelo, do seu modo. Ele queria que Deus se ajustasse a ele, não ele se ajustar ao modelo e à forma de Deus. Assim é nos nossos dias. As pessoas querem cultuar a Deus, mas no seu estilo, no seu modelo. Como se o evangelho fosse algo customizado. Cada um produz e faz no seu modo. Existe até um ditado errado que diz: não, Deus é o mesmo Deus para todos. Não importa de qual igreja você é o mesmo Deus. Mentira, isso não é verdade. Jesus disse: se vós crerdes em mim, como diz as Escrituras. Muitos anunciam Jesus, muitos falam de Jesus, mas não é o Jesus bíblico, não é o Jesus da palavra, é o Jesus da imaginação. E eu não quero adorar um Jesus da imaginação, eu quero adorar o Jesus real. Eu quero, e você também quer, cultuar o Cristo verdadeiro, o Cristo real, não o Cristo da imaginação humana. Eu quero citar como exemplo para você o que acabamos de ler aqui nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo dizendo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Batizados em Jesus Cristo. Você não encontra na palavra de Deus nenhum batismo feito que não em nome de Jesus. Todos os batismos realizados na palavra de Deus, podemos tomar Atos capítulo 2, verso 38. Todos eles foram feitos, realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus foi invocado, porque esse é o nome da nova aliança. Mas a denominação, a igreja, que não respeita as Sagradas Escrituras, que não se humilha diante da palavra de Deus, como está dito: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. A igreja não se humilha, ela não aceita, ela tem a sua própria diretriz. A igreja hoje tem a sua própria confissão de fé, e ela está amarrada, engessada nesses dogmas e credos e tradições eclesiásticos, elaborados por teólogos, não por um profeta de Deus, chamado e vocacionado por Deus, como foi nos dias de João Batista, o profeta que chamou o povo ao batismo de arrependimento, e as multidões iam ao deserto, as multidões saíam dos aglomerados da capital Jerusalém e iam ao deserto da Judéia para receber o batismo nas águas para arrependimento. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz. Seja no deserto, seja numa fazenda, seja no meio da selva, Ele faz a sua obra. O problema é que a igreja hoje está pautada não no poder do Espírito Santo, mas no poder do marketing,
E o que é que o marketing fala? Você tem que abrir a sua empresa nos centros comerciais, aonde há fluxo de pessoas. Por isso você pode ver que as igrejas neopentecostais, elas estão nos centros comerciais, porque elas estão estabelecidas não na palavra, mas no marketing, na propaganda. Então eles têm que estar na televisão, eles têm que estar na grande mídia, para mover as massas. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é movida pelo Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é que faz a obra, realiza a obra. João Batista não precisou abrir templos em Jerusalém. Olha, vou lá para o centro de Jerusalém para ver se as pessoas, para alcançar as pessoas. Não precisou. Ele estava lá no deserto e o Espírito Santo guiava as pessoas para aquele lugar longe. Assim como Deus tem guiado a nós para cá também. Deus nos tem trazido a este lugar. As pessoas comentam: mas é tão longe, é tão distante. Amados irmãos, nunca é longe demais para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores se esforçam, os verdadeiros adoradores, eles movem-se, eles lutam, eles fazem algo, mas eles vão à casa de Deus, eles vão aonde Deus os guia. Se Deus nos tem guiado a este lugar, então, graças a Deus, somos agradecidos a Deus por isso, e não achamos difícil, mas fazemos com alegria, com felicidade. Louvado seja Deus. O batismo bíblico, apostólico, é em nome de Jesus Cristo. A igreja inventou um batismo concorrente, paralelo, chamado trinitariano. Mas esse é falso. O batismo bíblico porque está na Bíblia. Apostólico porque foi realizado pelos apóstolos. E nós não temos que seguir o evangelho dos apóstolos, não é aquilo que está escrito na Bíblia. Mostre-me alguma vez na Bíblia aonde alguém tenha sido batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mostre-me aqui na Bíblia e nós faremos isso, nós realizaremos batismos dessa maneira. Mas não existe. E por que não existe? Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, ou não são nomes, são atribuições da pessoa de Deus. Não nomes. E Jesus disse batizar em nome. Se você ver a ordem, lá em Mateus 28:19, Jesus disse para ir em todo o mundo, fazendo discípulos nas nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nome no singular. Se Pai, Filho e Espírito Santo fosse nome, ele diria nomes. Mas não são nomes. Ali está uma ordem. Atos 2:38 está a aplicação da ordem, a execução da ordem. Quando Pedro e os demais apóstolos estavam reunidos em Pentecostes, depois do derramar do Espírito Santo, as multidões vieram e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, não só a Pedro, mas aos demais apóstolos: o que faremos para, como vós, também sermos salvos? Então Pedro, na unção do Espírito Santo, se põe de pé e diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados,
porque o nome de Jesus, este é o nome da nova aliança. Jesus disse: em meu nome. Este é o nome da nova aliança. E através do batismo, somos então identificados com Jesus. Quando você é batizado em nome de Jesus, você se identifica com Ele. Paulo está dizendo, você se identifica com Ele na sua morte, na cruz e na sua ressurreição. Mas se você não é batizado em nome de Jesus, você não se identificou com Jesus. O sacrifício da cruz ainda é algo distante para você, ainda é algo longe, ainda não é algo concreto. Para você que ainda não se deixou batizar na maneira bíblica apostólica, você ainda não foi identificado com Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então esta é a forma correta. Pai, Filho e Espírito Santo são atribuições da pessoa de Deus. Amém. Eu sou pai, eu também sou filho e eu sou pastor. Eu sou 3 pessoas? Não, eu sou uma só. Mas eu tenho 3 atribuições. Eu sou pai, para minha filha eu sou pai. Para minha mãe, para os meus pais eu sou filho. E para a congregação eu sou pastor. Mas isso não faz de mim 3 pessoas. Eu sou um só, mas com 3 atribuições, com 3 ofícios. Assim é Deus. Ele é Pai, porque Ele é o Criador. Ele é o que gera, o que dá vida. Você concorda com isso? Existe outra fonte de vida que não Deus? Então, Ele é Pai. Esse Pai também se fez Filho na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Pai manifestado em carne humana. Então, esse processo, esse morfe, como está no livro de Filipenses, quando Paulo diz que ele tomou a forma, então ele mudou de característica. Como Pai, Ele é o Espírito, o grande Espírito que pairava sobre a face das águas, que acompanhava Israel como pilar de fogo, como nuvem de dia para trazer frescor, e à noite era uma grande luz que clareava o caminho. Esse é o grande Espírito de Deus. Mas Ele se fez homem, Ele se materializou, Ele fez para si um tabernáculo, um corpo de carne, e este corpo chamou-se Jesus. Ao olhar para Jesus, você estava olhando para Deus. Você não estava olhando para a segunda pessoa da Trindade, mas você estava olhando para o único Deus vivo e verdadeiro. Você olhava para Ele. Então você estava vendo o Pai da criação. Como o apóstolo João, no seu evangelho disse, no capítulo 1, ele diz o quê? No princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo que era Deus se fez carne, se fez homem. Oh, amados, como eu desejo que você aprenda isso, que você entenda, que Deus abra o seu entendimento, o seu coração.
para compreender as Escrituras, para que você saia do engano. Santíssima Trindade é um engano oriundo da Igreja Católica Romana. Eu sei que argumentos existem, argumentos teológicos existem aos montes, mas não há argumento que se para diante da palavra de Deus. Você não encontra na Bíblia esse nome Santíssima Trindade. Não é bíblico. Varra isso da sua consciência. Varra isso do seu coração. Não está na Bíblia, não é bíblico. Não foi ensinado pelos apóstolos, não é apostólico. É simples assim. Para o nosso tempo, Deus tem enviado um profeta com uma mensagem de restauração. Obrigado, Senhor, por isso. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Estávamos cegos, enganados, andando de igreja em igreja, de religião em religião, mas graças a Deus, quando ouvimos esta voz, esta mensagem, nos chamando para a fé original, sai dela, povo meu. Temos que sair de todo o sistema denominacional, e não criar um para nós, de maneira nenhuma. É sair e sair mesmo, e ficar apenas com o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Eu não ensino nada que não esteja na Bíblia, irmãos, e não creio em nada que não está escrito na palavra de Deus. Pode ser um anjo que desce do céu e vier falar alguma coisa que eu não encontro nas Escrituras, seja isso anátema. Eu repudio e aconselho a você e a todos quantos me ouvem que façam o mesmo. Repudie todo credo, todo dogma, toda tradição, e fique com a palavra de Deus. Estabeleça a sua fé no livro dos livros, aleluia, Bíblia Sagrada. Fique com o que está escrito somente. Se não pode ser provado nas Escrituras, então deixe isso de lado. Você não mostra para mim nenhuma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que você não concorde, por mais que você discorde disso, é o seu pensamento. Você pode seguir com ele, mas você não pode apontar para mim. Você não pode mostrar em nenhuma epístola, em nenhum dos evangelhos, alguém batizado na forma trinitariana. Não pode. Não pode. Chorem, berrem, pulem, esperneiem, mas não há. E se não há, o que nós vamos fazer? Vamos criar? Mas foi feito, mas os pais da igreja aprovaram. É uma doutrina que foi elaborada pelos pais da igreja. Oh, irmãos, os pais da igreja foram os apóstolos de Jesus Cristo. Só eles foram os pais da igreja. Amém. Todos estes outros que vieram aí, século II, século III e tal, e desenvolvendo essas teorias, não são pais para a igreja. Os pais levantados para a igreja foram os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Amém. Somente eles. Porque senão fica fácil. Cada um inventa um pai para a igreja, e esse vem com seus teoremas, com suas filosofias, com suas mesclas. Porque muitos desses pais da igreja, que são aclamados pela igreja católica e pela igreja evangélica, fizeram mescla com filosofias, com paganismo, sabe? Criaram o sincretismo religioso. A palavra de Deus não é entendida pela filosofia. A palavra de Deus, ela é compreendida pela revelação através do Espírito Santo.
Só o Espírito Santo pode revelar a sua palavra ao coração do homem. Pela filosofia você nunca vai entender a palavra de Deus. A igreja romana, ela instrui os seus sacerdotes 3 anos, os 3 primeiros anos dos seminários católicos são de filosofia. O sacerdote fica 3 anos estudando filosofia. E nos 2 próximos anos, são 5 anos ao todo, eles vão estudar teologia. Mas os 3 primeiros anos, filosofia. Vão estudar Platão, vão estudar Sócrates, vão estudar todos os antigos filósofos, a filosofia clássica. Oh, irmãos, e depois esses homens vão guiar as pessoas para quem? Esses homens vão levar as pessoas para quem? Vão levar as pessoas para a bancarrota, para a destruição. Homens chamados por Deus, eles são instruídos por Deus, pelo Espírito Santo. Amém. Não por Platão, não por Sócrates, não por nenhum desses filósofos clássicos. Ficam cheios de razão e distantes da fé. Pedro nunca pegou uma aula de filosofia. O apóstolo Paulo, apesar de ter aprendido a filosofia grega, ele diz: eu considero isso tudo como lixo. Paulo nunca quis introduzir filosofia no Evangelho, mas as igrejas o fazem. Os seminários, na formação de pastores, filosofia, matérias humanísticas. Quão distante estão da palavra de Deus, do anseio de Deus para a igreja. O anseio de Deus para nós, para o nosso tempo, é que voltemos ao evangelho raiz, ao evangelho base, ao evangelho que foi pregado e anunciado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Esse é o anseio de Deus para o nosso tempo. Deixemos tudo mais, abandonemos todas estas falácias, todos esses credos, esses dogmas, essas interpretações humanas. Chega de interpretações humanas. Nós não temos que ter interpretações humanas, nós temos que seguir a Bíblia, a palavra de Deus. O que o homem acha e deixa de achar, isso não diz respeito a nós. O que diz respeito a nós é o que o Espírito Santo nos quer falar. E o Espírito Santo, no nosso tempo, levantou um homem no poder e na unção de Elias. E eu não estou aqui enaltecendo a pessoa, eu estou falando do ministério, do propósito de Deus. Porque o único ser adorado é Jesus Cristo. Nós só rendemos glória, louvor e adoração à pessoa de Jesus Cristo. Mais ninguém. Não fazemos culto a Paulo, não cultuamos Moisés, não cultuamos Pedro, não cultuamos nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas. Não. Nosso culto é a Jesus Cristo e somente a Ele nós adoramos. Amém. Porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Amém. Mas a igreja, Deus deu os ministérios, entre eles o ministério profético. Então, abraçamos, porque aquele que recebe o profeta, como diz a palavra de Deus, receberá galardão de profeta.
será alcançado. O que é receber o galardão de profeta? É ser alcançado pela bênção, pela graça que há na mensagem do profeta, naquilo que ele traz para o povo. Aqueles que ouvem, aqueles que recebem, então são abençoados, são galardoados. Aqueles que ouviram a pregação de Noé, deram ouvidos à mensagem de Noé, foram galardoados com Noé, escapando da tribulação, dilúvio. Mas aqueles que rejeitaram o profeta Noé, foram destruídos, não receberam galardão. Nos dias de Elias, o tesbita, aconteceu a mesma coisa. Acabe e Jezabel rejeitaram o profeta Elias. Mas eu amo quando o irmão Brana diz: não importa o quanto eles o rejeitaram, ele era o profeta para eles naquele dia. Amém. Por mais que eles odiavam Elias, és tu o causador de todo problema em Israel? Foi assim que Acabe recebeu o profeta. Ele disse: não sou eu o causador de problemas, é você, Acabe. É você e esta mulher pagã que você adquiriu aí fora e trouxe para dentro do arraial de Deus e contaminou toda Israel com idolatria. Porque Jezabel era uma idólatra, era uma mulher pagã. Ela não tinha nenhum conhecimento de Deus e respeito pela lei de Deus. E ela entrou em Israel e começou a fazer altares para deuses pagãos em Jerusalém, em Israel. E sendo que, em Israel, e sendo que havia na lei do Senhor uma proibição, nos termos de Israel, o único altar é para Jeová. Todo altar erigido é para Jeová. Os pagãos fazem como quiserem, eles são ímpios. Os ímpios não levam Deus em consideração, mas o povo de Deus respeita a Deus e adora a Deus. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Louvado seja Deus. Como pode ser esta mensagem para o nosso dia algo nocivo? Sendo que ela nos leva para a palavra? Isso é ruim? Uma mensagem que diz para nós: fique com a palavra, se estabeleça na palavra, ancore a sua fé e o seu culto na palavra. Isso é ruim? As denominações fecham seus olhos e tapam seus ouvidos e dizem: isso é heresia, isso é fanatismo, isso é seita. Oh, amados, seita, fanatismo. Se isso é fanatismo e se é seita, então eu sou um sectário e eu sou de uma seita, porque eu sou da palavra de Deus. Eu me estabeleço na palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E eu chamo você a se estabelecer na Bíblia, na palavra de Deus. Fuja de tudo que te tira da Bíblia e abrace com ímpeto tudo que te leva para a palavra. Abrace. Amém? Fique com o que está escrito na palavra de Deus. Quantos nos nossos dias dizem: não há algo como cura divina mais, isso passou, não existe mais isso foi apenas para o dia dos apóstolos. É uma tese,
Mas vamos trazer isso para a palavra. Vamos ver se isso passa no filtro da palavra. Quantos nos nossos dias rejeita o batismo com o Espírito Santo e diz: isso não é para o nosso tempo, isso não é assim, o batismo com o Espírito Santo não pode ter emoção. Não, você recebe o Espírito Santo quando você aceita isso, aceita aquilo, quando você é da igreja tal, então você já tem o Espírito Santo. Não é isso, irmãos. Vamos trazer isso para o filtro da palavra. Vamos ver se isso passa no filtro da palavra. Olha, dons, falar em línguas, profecias, milagres, sonhos, visões, isso não é para nós. Isso já passou, isso é coisa de pentecostalismo. Vamos trazer isso para o filtro da palavra. Vamos ver se isso tem ressonância na Bíblia. Vamos ver se Paulo ensinou isso. Ou se Paulo levantou e disse: falo em línguas mais do que todos vós. Se vocês querem fazer uma disputa, quem é que fala mais em línguas? Eu falo mais do que todos vocês, Paulo disse. Vamos trazer para Marcos 16, vamos ver se essa tese de que a cura divina não é para o nosso tempo. Vamos ver se isso tem ressonância com Marcos 16. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. O batismo com o Espírito Santo é uma necessidade. Nós precisamos sermos batizados com o Espírito Santo. Precisamos, é uma necessidade. É a necessidade que a igreja tem. Mais do que dinheiro, mais do que ser conhecida, mais do que ter programas disso e daquilo, mais do que eventos, mais do que qualquer coisa, a igreja precisa do batismo com o Espírito Santo. Amém. Do fogo do Espírito Santo. Amém. Do crepitar das brasas vivas que vem a nós pelo batismo com o Espírito Santo. Esta é a mensagem para o nosso tempo. Voltar à palavra original. Voltar para os ensinos antigos. Os ensinos dos dias da Bíblia. Os ensinos que foram deixados pelos pais apóstolos e profetas de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe, amados irmãos. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor